gente voltar, terminar e fazer o Kahoot. Olha só. Quando eu falo fazenda pública, tá? O que vem à mente de vocês? Vocês devem ter estudado com o Ian, não sei. Mas certamente quando eu falo fazenda pública, você não pensa na Unimed, você não pensa na Big Ben, na Extra Farm. Quando eu falo fazenda pública, você não pensa na Nike, na Adidas, na Coca-Cola, na Ileia, no Líder, no Nazaré, no Formosa. Certamente quando eu falo fazenda pública, você pensa na União, no Estado, no município, nas suas autarquias, nas suas fundações. Porque exatamente esse é o conceito de fazenda pública que a gente já vai estudar mais adiante, o que faz parte, o que não faz parte desse conceito de fazenda pública. Mas certamente essa execução que a gente vai estudar agora, tanto de título judicial quanto extrajudicial contra a fazenda pública, né? Digamos, o seu parente foi assassinado por um policial. Você tem o direito de receber uma indenização do Estado, né? Como receber essa indenização? É exatamente isso que a gente vai estudar hoje. Ou você tem um atendimento médico negado, ou como aconteceu no Abelardo Santos, faltou oxigênio, seu parente morreu lá, 5 pessoas morreram, supostamente, né? Porque foi uma notícia de jornal, não li nada, mas supostamente 5 pessoas morreram por falta de oxigênio num desses hospitais aí. E aí, você tem o direito de receber uma indenização contra o Estado, contra o município, contra a União, contra o município até. Aqui em Belém tem muitas decisões de indenização contra o município para você ter reparado o dano do seu carro por ter passado em buracos, tá? Em vias públicas. E aí, como você vai receber o dinheiro do município? Como você vai receber o dinheiro do Estado, da indenização lá, ou da União, que tem que te restituir imposto de renda, ou que tem que pagar uma indenização por algum dano causado? E aí, gente, o que vocês têm que pensar? Quando eu estou executando o Líder, a Extra Farma, a Unimed, a Nike, a Adidas, ou o meu vizinho, né, a Face, quando eu estou executando uma pessoa jurídica de direito privado, não tem problema, gente, porque é penhora, acabou-se. Se é quantia certa e a pessoa não paga em 15 dias, eu vou atrás dos bens lá que são penhoráveis, começando com dinheiro, passando por ações em bolsa de valores, passando por veículos, imóveis, semoventes, né, que são os animais, embarcações, aeronaves, etc, etc. Então não tem muito problema se eu vou executar o Líder, a Extra Farma, a Unimed, não tem problema nenhum. Agora, por que existe um procedimento especial para a execução da fazenda pública? Por 3 motivos, tá? Ou seja, a técnica não é a expropriação. O primeiro motivo de ter um procedimento especial para executar a fazenda pública é que os bens públicos, de acordo com a Constituição Federal e o Código Civil de 2002, os bens públicos eles são inusucapíveis, inalienáveis e impenhoráveis. Ou seja, eles são inusucapíveis. Você pode morar 30 anos na Praça da República, você jamais vai ser proprietário da Praça da República. Você pode morar 50 anos no Teatro da Paz, você jamais vai ter direito de usucapião. Não tem como. Impossível. Inclusive, nos meus alunos de Direito Civil, a gente estudou dezenas de sentenças e de decisões até do STF de pessoas que moravam na praia, fizeram uma barraca na praia e entraram com usucapião. Não tem como, porque aquilo ali é um terreno de marinha, você nunca vai ser proprietário. Nunca vai ter o direito à propriedade de um bem público. Jamais. Tá? Mas eu moro no porão da Secretaria da SESPA, da Secretaria do Estado de Saúde. Então agora eu sou proprietário. Não existe, jamais. Também não tem como vender os bens públicos, né? Embora tenha uma exceção. Eles são inalienáveis, embora tenha uma exceção, né? Que são aqueles bens que não estão sendo utilizados pela administração pública. E se pode, por meio de autorização do legislativo, alienar. Mas isso é uma excepcionalidade. E, principalmente, os bens públicos são impenhoráveis. Os bens públicos são impenhoráveis. Ou seja, não existe a possibilidade de o município estar devendo um valor na justiça, não pagar, e
a sede da prefeitura ser vendida, ou uma escola municipal ser penhorada e vendida, ou o Estado está devendo um dinheiro na justiça e não pagar, a sede lá do governo ser penhorada e vendida, os carros da polícia militar, do Estado, da Polícia Civil, serem penhorados e vendidos, ou a União está devendo um valor milionário, bilionário na justiça e a UFPA, né, ser lá penhorada e vendida. Não existe essa possibilidade. E por esse motivo, por não existir essa possibilidade de penhorar e de vender os bens públicos... Gente, desliguem o áudio, por favor. Então, como não existe essa possibilidade, a legislação, por ordem da própria Constituição Federal, no artigo 100, diz: a execução da fazenda pública não pode ter as mesmas regras da execução contra um particular. Não pode ter as mesmas regras, porque senão não vai existir mais patrimônio público, né? Porque o município, o Estado e a União têm muitas dívidas na justiça. E se fossem penhoráveis, então o cidadão não teria mais praça, não teria mais hospital público, não teria mais escola, né? Não teria mais sede do governo, não teria mais Câmara Municipal, não teria mais praias, né? Já teria, de tanta dívida na justiça, nós não teríamos mais nada. E aí, Gi, diga. Houve uma polêmica, eu sou servidora pública, houve uma polêmica porque o governo ficou de pagar uma dívida de servidor antiga e disseram lá no sindicato que talvez o município assim no geral, né, ele fosse vender alguns bens para poder pagar esses servidores. Procede? Olha, como eu falei, existe uma possibilidade bem remota que a própria lei permite a venda de bens públicos, tá? Desde que esses bens não estejam sendo utilizados pela administração. Se eles estiverem sendo utilizados pela administração, ainda assim é possível vender, fazendo a sua desafetação, ou seja, por meio de autorização do legislativo, eu desafeto aquele bem da administração pública e ele passa a ser um bem dominical, né, que não está sendo utilizado para nada. E aí eu posso vender. Então existe sim, e muitas vezes a União, o Estado, o município em crise tomam esse tipo de medida, né? Vão perceber lá que tem um prédio que ninguém está utilizando, um prédio público lá da Receita Federal, não sei das quantas, e aí tem um bem comum a ser promovido, seja saúde, seja pagamento, né, de funcionários que está em atraso. E aí existe sim, mas tem que ter uma articulação com o legislativo, porque tem que ter a autorização legislativa para vender um bem público, desde que ele esteja desafetado, ou seja, ele não pode estar sendo utilizado para nada. E se ele estiver sendo utilizado, tem que ser desafetado também por autorização legislativa. Isso está no Código Civil, essa possibilidade. A jurisprudência permite, mas, como eu estou te dizendo, mesmo diante dessa possibilidade, isso não é penhora. O juiz não pode chegar lá e penhorar uma escola, e penhorar uma praça, ou mesmo dinheiro público. Porque mesmo essa hipótese que se permite a venda, é uma venda específica com autorização do legislativo, papapá. Tá bom? Agora existe a possibilidade, já vi acontecer isso, né? Em alguns casos, não é comum, é raro, mas já vi acontecer no Brasil. Lá um município tal conseguiu autorização da Câmara de Vereadores e vendeu um prédio lá que não estava sendo utilizado para nada. É possível. E aí tinha uma destinação específica de fazer uma obra, não sei das quantas e tal. Enfim. Mas mesmo com essa possibilidade, penhora, você não vai ver penhora de bens públicos. Contudo, uma observação importante que vocês precisam fixar bem é a seguinte: o procedimento de execução contra a fazenda pública, ele só é especial se for a execução contra a fazenda pública de obrigação de pagar uma quantia, só porque os bens públicos são impenhoráveis. Por isso existe um outro mecanismo que a gente vai ver, ou do RPV ou do precatório, para fazer com que a União, o município e o Estado cumpram suas obrigações na justiça. Ou seja, se eu estiver executando uma obrigação de entregar coisa, de fazer e não fazer, a execução vai se processar nas mesmas regras contra um particular. E que são exatamente essas execuções
de fazer, de não fazer, de entrega de coisa, que a gente vai estudar na aula que vem. E a mesma forma como ela acontece contra um particular, ela acontece contra a fazenda pública. Então, exemplo, eu quero executar o Estado a me fornecer um medicamento, obrigação de entregar coisa. Não envolve penhora aqui, é fornecer medicamento. E aí tem fixação de multa, tem medidas coercitivas, típicas e atípicas, busca e apreensão, ou outras medidas atípicas. A obrigação de entregar um medicamento. Neste caso, não tem procedimento especial, é o mesmo procedimento como se fosse um qualquer particular, como se fosse a Unimed, como se fosse, sei lá, o meu vizinho. E o exemplo de obrigação de fazer, da fazenda pública, fazer uma cirurgia, no caso da lei dos 60 dias, lá de pacientes oncológicos, o poder público tem que, em 60 dias, iniciar o tratamento, a partir do momento que a pessoa dá entrada. E aí, não iniciou o tratamento, eu vou ter o quê? Uma execução de fazer. Só que essa execução de fazer não vai ser precatória, RPV, vai ser o procedimento que existe para qualquer pessoa. Tá? Fixação de multas, medidas coercitivas, típicas e atípicas, normalmente. Foi o que aconteceu com aquele exemplo que eu dei para vocês do Tribunal de Contas da Bahia. O que aconteceu no Tribunal de Contas da Bahia? O Tribunal de Contas da Bahia tinha uma obrigação de fazer a nomeação de uma funcionária, tá? Que tinha passado em primeiro lugar no concurso público. E ele não estava fazendo isso. E aí teve a execução, cortaram a energia elétrica do órgão todo. Ou seja, como se fosse uma execução contra qualquer pessoa. Então, esse procedimento que a gente vai estudar, que é o procedimento especial, é só quando o que eu pleiteio contra a fazenda pública é uma obrigação de pagar. Porque aí, como os bens são impenhoráveis, eu não vou poder pagar sob pena de penhora. Tá? Agora, uma coisa importante é a seguinte. O que faz parte da fazenda pública? Diga. Foi até uma pergunta que eu escrevi, mas aí deixa eu perguntar logo. E, tipo, se o órgão estiver devendo luz, água, o que seja desse gênero, ele não pagar, mesmo assim, a outra empresa, ela é obrigada a continuar fornecendo ou não? Ela pode deixar o órgão ali no escuro? Olha, existe uma controvérsia aí, tá? Eu uma vez conversei com... Porque isso aí não tem nada a ver com processo civil. Isso não tem nada a ver com processo civil, tá? Isso tem a ver com a regulamentação da Agência Reguladora de Energia Elétrica, que estabelece quando pode ser feito corte, quando não pode. Tá? E também tem a ver com o Código de Defesa do Consumidor, que fala que os serviços essenciais devem ser contínuos, etc. Então, existe uma controvérsia. Eu conversando com uma pessoa de dentro da CELPA, me disse que eles não fazem o corte de energia elétrica de órgãos públicos por causa de uma resolução do órgão da agência reguladora, enfim. Mas isso não tem a ver com processo civil, tá? Porque isso tem a ver com as normas de regulamentação de energia elétrica. Eu não sei te dizer, tem que verificar as resoluções lá da agência reguladora. Não tem a ver com processo judicial, tá bom? Então, entendi. Tá. Porque isso não é execução contra a fazenda pública. Execução contra a fazenda pública seria se a empresa de energia elétrica estivesse entrando com a execução do valor que o município, o estado ou uma autarquia não pagou de energia. E aí a execução vai se processar sob esta forma. Pagamento de quantia em dinheiro é precatório ou RPV. Não tem nada a ver com corte de energia elétrica, que é uma questão administrativa que a própria CELPA, né, a própria concessionária de energia elétrica faz em algumas situações. Não, mas aí para mim também ainda assim estaria dentro desse sentido. Se ela entrasse com a ação e o órgão não pagasse, se ele poderia ou não fazer o corte. Não, aqui não tem a ver com isso. Vou te repetir. Tá. O que é que acontece? Não, mas eu entendi o que você falou da resolução. Não, mas vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará está devendo R$1 milhão de energia elétrica. Tá? O corte, eventual corte de energia elétrica, não vai advir da execução. E sim por uma decisão administrativa do próprio CELPA, com base nas resoluções lá do órgão administrativo, e que, em alguns casos, o próprio Tribunal de Justiça, né, o órgão público, entra com uma ação pedindo uma liminar para religar a energia elétrica, etc.
Tem certos serviços lá que expressamente não se pode cortar energia elétrica, hospitais, etc. Mas na execução não vai estar em questão o corte. Na execução de quantia certa vai se processar sobre essas regras que não tem nada a ver com corte. Tem a ver com como vai ser feito o pagamento dessa dívida. Professor, posso fazer uma pergunta? Diga. Aí deixa eu falar. Tu coloca o seguinte, que no caso, o Estado, o município, né, o público ele não pode ser, executado, não é isso? Executado que eu digo, tipo assim, ele não pode ser, não pode penhorar seus bens, né? Sim. E por que no caso, o que se fala? Existe alguma discussão quanto à questão do ente público, aquele que é o CPF, no caso, né? O governante, ele se responsabilizar, visto que ele que está fazendo, ele que está manobrando nesse momento, né? Porque a dívida vai só aumentando, e quem vai pagando, na verdade, porque ele é que está onerando o Estado, e a gente que acaba pagando. E se acontece isso, é por falta de gestão. Então, por que não se demora demais, por exemplo, às vezes, só se acontecer uma coisa muito grave, se for provar se o cara é corrupto, não sei o quê, que aí, né? Mas quantas outras questões menores, eles não são responsabilizados. Bom, né? Visto que é o CPF dele que está lá, ele que é o ente, né? Sim, essa pergunta é boa. Como é teu nome? Jocilene. Oi, Jocilene. Deixa eu responder. Eu até tirei aqui o compartilhamento para poder te explicar esse teu questionamento. Primeiro ponto importante é o seguinte, tá? A nossa forma de fazer com que a União, o Estado, o município pague suas dívidas é uma forma um tanto quanto injusta e imoral. Tá? Inclusive, uma vez eu conversando com um professor de Direito Civil da Universidade de Oxford, Donald, eu perguntei a ele a execução, né, contra a Fazenda Pública, ele me disse assim, como assim execução contra a Fazenda Pública? Não, aqui a Fazenda Pública é condenada e paga. Ela paga imediatamente. Não pode o governo dever ao cidadão, que o cidadão paga os impostos e tal. E aí ele achou um absurdo quando eu expliquei para ele como funcionava no Brasil. Então, assim, o sistema de precatório é um sistema horrível, né? Injusto e imoral diante de toda a situação. Né? Contudo, quando você fala que o gestor deve ser responsabilizado, ou em que condições ele deveria ser responsabilizado, isso já é outro argumento. Por quê? Para início de conversa, a culpa não é do gestor, tá? Porque o problema de inadimplência da União, dos estados e do município é um problema crônico que vem se arrastando por décadas. Então, quando não se paga uma dívida que tem na justiça, eu não posso dizer, por exemplo, que isso é culpa do Zenaldo, ou eu não posso dizer que isso é culpa do Helder ou do Bolsonaro, que não paga as dívidas da União, as condenações na justiça da União. Porque eu não posso colocar nas costas de um gestor apenas um problema histórico e crônico. É como se eu dissesse que a culpa da fome no Brasil é do Bolsonaro. É como se eu dissesse que a culpa de não parar, não ter leitos em todas as UTIs é do Helder, né? A gente sabe que todos têm uma parcela, né? Terceiro ponto importante é considerar que quando se fala de união, estado e município, nós temos infinitas necessidades, mas recursos limitados, né? Ao mesmo tempo que o estado, o município e a união tem que pagar suas dívidas na justiça, ele também tem que pagar os servidores públicos, ele também tem que pagar a prestadores de serviço de saúde, de educação e um monte de coisa. Então, assim, existe também uma finitude, né, uma limitação do orçamento público que torna, num país subdesenvolvido como o Brasil, essa tarefa um tanto quanto árdua. Tá? E, por último, considerar que sim, quando de fato for comprovada a improbidade do gestor, tá? Improbidade do gestor, ele pode ser réu numa ação de improbidade administrativa e ressarcir o erário nos prejuízos que causou. Mas eu só posso dizer que ele causou esses prejuízos se realmente ele deu causa, por negligência total ou por enriquecer, né, com superfaturamento de obras e tal. Mas isso tem que estar devidamente comprovado. Não posso chegar com o Zenaldo, pegar o CPF dele, olha, o município não pagou ano passado 500 mil reais de condenações. Né? E pode justificar que é uma herança maldita.
Não é que ele possa justificar, é porque simplesmente eu não posso invadir o patrimônio de alguém que não deu causa ao problema. E isso teria que estar comprovado no processo judicial, que ele deu causa a esse problema. Porque se ele usou todos os recursos, pagou todos os professores, pagou todos os funcionários, asfaltou as ruas e tal, e aí faltou um dinheiro para uma condenação, sei lá, faltou R$1 milhão, não posso chegar lá e penhorar os bens do Zenaldo, porque isso teria que estar muito bem comprovado numa ação. Não, sim, concordo. Agora, a única coisa, por exemplo, que se tu prestares atenção, o cenário político do nosso país, ele é, tipo assim, muito familiar, né? A gente vê os sobrenomes sempre se repetindo, né? Então, tipo assim, faltaria, na verdade, mesmo a questão da moralidade. Mas tudo bem, é uma discussão muito ampla, né, professor? na verdade, uma discussão que envolveria uma reforma nesse sistema. Não, com certeza. E não chegar de uma forma... Filosoficamente, sim, todos têm uma parcela, mas juridicamente teria que ter um nexo causal muito forte para eu imputar alguém por uma discussão dessa. por algo que vem se arrastando, né, há muitos anos. Mas cuidado, porque assim, a gente vai entrar num assunto ainda hoje que vai meio que possibilitar responsabilizar o gestor, mas não apagar a dívida, tá? A gente vai ver lá que tem um crime de desobediência. O gestor público pode ser preso se ele não pagar determinadas dívidas. A gente vai ver que existe a possibilidade excepcional de sequestro da verba pública para situações excepcionalíssimas. Só que isso tudo a gente vai ver depois. A gente vai começar aqui de baixo até chegar nessas situações um pouco mais nebulosas, né? Mas, enfim. Então, o primeiro ponto importante... Obrigada. De nada. É a Arlinda, né? Não, é Jocilene. Ô, Jocilene. A Arlinda botou uma pergunta aqui que eu... Professor, Diz. mesmo porque quem paga, quem libera o dinheiro são os vereadores, né? No orçamento anual, né? Não. Não é eles que... Não, a gente vai falar sobre orçamento, a gente vai chegar nessa questão, Augusto. A gente vai falar exatamente sobre isso, logo mais adiante. Primeiro a gente precisa saber o que é fazenda pública e a gente vai chegar nesse teu ponto. Como é feito o pagamento, como é feito o orçamento, como se pagam essas dívidas, tá? Lá na frente a gente vai ver isso. Tem que estar os dois em harmonia, né? Também ter dinheiro em caixa, às vezes demora anos e anos. A gente vai chegar nessa parte do orçamento. Até trouxe o orçamento do Bolsonaro para a gente analisar os precatórios que ele pagou. A gente vai ver tudo isso como funciona. Mas vamos começar aqui do início, né? Vamos dar um passo atrás para poder a gente chegar nas discussões lá na frente. Tá bom, pessoal? Então, olha só, gente. Essa execução que a gente vai ver, essas regras especiais de execução, são regras de execução contra a fazenda pública. Mas o que é fazenda pública, né? Fazenda pública é os entes federativos, né? União, Estado, Distrito Federal, municípios, e mais as suas autarquias e fundações. Então, autarquia municipal, CEMOB, né? Autarquia estadual, junta comercial, DETRAN, autarquia federal e INSS, né? Então, você tem também autarquias da União, federais, né, como a UFPA, autarquias estaduais, como o DETRAN, a UEPA, Renato Chagas, como é, gente? É do Estado, né? Instituto. Renato Chaves, professor. Tem o Renato Chaves, que é do Estado, e o Evandro Chagas, que é da União, se eu não me engano. Isso. Então, são autarquias que tem, você tem lá o EPA, etc. Então, isso faz parte da fazenda pública. Agora, o que é que não faz parte do conceito de fazenda pública e que a execução se dá por penhora mesmo, pelo modo tradicional? Estão excluídos do conceito de fazenda pública as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Por que sociedade de economia mista? Tá? Como a Companhia das Docas do Pará, uma sociedade de economia mista, o Banco do Brasil, ou empresas públicas, né? Como Caixa Econômica Federal, Petrobras, Correios. Por que eles não estão dentro do conceito de fazenda pública? Porque eles são pessoas jurídicas de direito privado. Isso é uma das coisas que mais me impactou
porque quando eu fui aprovado no vestibular para o curso de Direito, eu fui todo empolgado, assisti o primeiro dia de aula. Eu lembro bem, peguei um ônibus e tal, e falei, bom, hoje é o primeiro dia da faculdade, né? Então eu peguei o caderno, uma caneta de cada cor, um vadimeco maior do que a minha cabeça, empolgado, né, de assistir a primeira aula do curso de Direito. E aí, quando eu cheguei nessa primeira aula, foi exatamente sobre isso. A primeira aula que eu tive em todo o curso de Direito foi com o professor Amarante, de Introdução ao Estudo de Direito. E ele disse, olha, cuidado, pessoal. Sociedade de economia mista, empresa pública, são pessoas jurídicas de direito privado. Empresa pública, ele falou bem na minha cara assim, empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado. O nome é empresa pública. Tem capital público, mas é de direito privado, tá? Ou seja, nos contratos que ela celebra, nas execuções que ela sofre na justiça, tudo vai se processar com penhora, como se fosse contra uma Extra Farma, uma Big Bang, etc. E para a coisa não ficar tão abstrata, eu trouxe exemplos de sociedade de economia mista e de empresas públicas. Tá? Então, aqui alguns exemplos. Eu coloquei de vermelho os Correios, porque o STF acaba tirando os Correios dessa lista e os bens deles são impenhoráveis, mas depois eu explico por quê. Mas todo o resto que está de amarelo são penhoráveis os bens e não tem nada de execução especial. Então, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Podemos colocar o Banpará. Caixa Econômica Federal. Isso, é a empresa sempre de direito privado. Caixa Econômica Federal. Quantas e quantas ações eu já tive contra a Caixa Econômica, cliente meu? Caixa Econômica foi condenada a pagar 10, 20 mil. Não pagou, foi penhorado. Não tem essa. Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Empresa Brasil de Comunicação, Correios, empresa pública, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuárias, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, SERPRO, né, que é o Serviço Público de Processamento de Dados, Banco do Brasil, Petrobras, está devendo na justiça um trabalhador, um consumidor? Penhora, meus amigos, não tem essa. Eletrobras, não tem essa. Assim como aconteceu aqui em Belém, eu tive um processo contra a Companhia das Docas do Pará, CDP, Companhia das Docas do Pará, que administra ali o porto, né? E ela é uma sociedade de economia mista. E aí não pagou a sentença e o juiz foi lá e penhorou, gente. A Justiça do Trabalho penhora e tem muito dinheiro, né? Porque trabalha com porto, etc. Cozampa, não sei te dizer, mas imagino que sejam penhoráveis também a Cozampa. Imagino que sejam penhoráveis. Todas elas recaem no Código de Defesa do Consumidor, né, professor? Isso. Olha, Cozampa é de direito privado, sim. Quase certeza, porque eu já tive ações, eu entrei contra a Cozampa e ela foi para uma vara civil comercial normal. Não foi para a vara de fazenda pública. Tem vara de fazenda pública, né? Não foi para a vara de fazenda... Porque quando você entra com ação contra a UEPA, contra o FPA, contra o INSS, vai para a vara de fazenda pública. Realmente, Cozampa, eu acho que também é relação de consumo e os bens são penhoráveis. Isso. Agora, cuidado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Por quê? Existe um decreto, é o decreto 509 de 69, que neste decreto diz que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos gozará de isenção de importação de materiais e gozará também de privilégios concedidos à Fazenda Pública em relação à imunidade tributária, impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços. E o STF, numa ADPF, reconheceu que esta lei foi recepcionada pela Constituição Federal de 88 e declarou constitucional essa regra. Portanto, gente, os Correios fazem parte aqui, sei lá, são um patinho feio da história, um estranho no ninho. Porque, de fato, na nomenclatura e na natureza jurídica, ele é uma empresa pública, a empresa de Correios é uma empresa pública, mas é a única empresa pública que a lei e o STF retiram daqui a possibilidade de penhora dos bens dos Correios. Tá? Então, não esqueçam disso, STF também declarou que essa lei foi recepcionada pela Constituição. E agora,
nós vamos estudar as regras da execução contra a fazenda pública. São quantas regras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 7ª não existe mais. Então, são 6 regras que exatamente vão cair no nosso Kahoot, que a gente vai estudar regras de execução contra a fazenda pública, que a gente vai estudar de uma porrada só. Regras que valem para execução de título judicial e execução de título extrajudicial. E antes da gente estudar essas regras, eu vou dar alguns exemplos de execução contra a fazenda pública e a gente dá um intervalo para quando a gente voltar, a gente estuda as regras e faz o Kahoot. Então, gente, vamos lá ver alguns exemplos de execuções que eu posso ter contra a fazenda pública. Então, vou dar alguns exemplos aqui, primeiro, de execução de título extrajudicial. Primeiro, contrato administrativo, por meio do qual eu iria fornecer 80 ambulâncias e iria receber, digamos, cada ambulância, vamos superfaturar aí, gente. Superfature uma ambulância aí, 300 mil. 300 mil. 300 vezes 80, 2 milhões e 400, né? Então, não, 24 milhões, né? 24 milhões. Então, ó, aqui um exemplo. A minha empresa foi vencedora numa licitação para fornecer 80 ambulâncias e eu recebi só uma parte disso ou não recebi. Tá? Então, aqui é exemplo de execução de título extrajudicial. Outro exemplo de execução de título extrajudicial. Autorização de despesa, né? Do servidor público. Foi autorizado que ele gastasse aluguel, refeição, durante 3 meses, sei lá, numa fronteira. Ele gastou lá 30 mil reais. Quando ele voltou, a administração pública não reembolsou esses gastos. Autorização de despesa, vocês viram comigo, é um título executivo extrajudicial. Podemos ter também um TAC, né? Um termo de ajustamento de conduta, em que o poder público se compromete, né, a pagar algum valor para ressarcir, por exemplo, danos. E ele firma esse TAC junto com o Ministério Público e não paga. O TAC também é um título executivo extrajudicial. E judicial, a gente tem indenizações, ó, por dano material e moral. Então, você sofre um abuso de poder de policiais, você é baleado por um policial, questões de bala perdida em troca de tiroteios, é responsabilidade do Estado. Você tem o seu carro batido ali num buraco de rua, você é preso injustamente, sem o devido processo legal, ou um parente seu é morto num hospital, por negligência médica no hospital público, etc, etc, etc. Eu tenho também aqui execuções judiciais de questões que eram obrigação de fazer ou de entrega de coisa que foram convertidas em perdas e danos, né? Então, olha, eu tinha uma obrigação, o Estado tinha uma obrigação de custear um tratamento, mas ele não custeou, eu tirei do meu bolso. E aí eu converti em perdas e danos. Ou o Estado tinha que me fornecer um medicamento, não forneceu, eu tirei do meu bolso. E aí eu peço para o juiz de execução converter em perdas e danos. Enfim, são infinitas possibilidades de execução contra a fazenda pública e que a gente vai ver como é que isso acontece, a execução de pagar uma quantia. Então, vamos dar, gente, um intervalo de 15 minutos, tá? E aí, quando a gente voltar, a gente segue, estuda as 6 regras e faz o Kahoot. Tá bom, pessoal? Eu vou passar esse slide para a Leila também. Ok, professor, obrigada. 15 minutinhos, galera. Então, agora a gente vai estudar as 6 regras da execução
contra a Fazenda Pública, tanto calcado em título judicial quanto em título extrajudicial. Regra número 1 é uma regra que está no título, na execução de título judicial, no artigo 535, e na execução de título extrajudicial, artigo 910. A primeira regra, ela diz o seguinte, é que a Fazenda Pública ela não é intimada para pagar, sob pena de penhora, e nem na ação de execução contra a Fazenda Pública ela é citada para pagar sob pena de penhora. É o contrário. Como os bens dela são impenhoráveis, ela é intimada ou citada, né, se for ação de execução, para apresentar a sua defesa, que no cumprimento de sentença é chamada de impugnação, e na ação de execução chamada de embargos. Então, vamos interromper aqui, artigo 538. Vamos lá para o artigo 538. Do CPC. 538 diz: não cumprida a obrigação. Opa, não é 538, não. É 534, tá? Então, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública de pagar a quantia certa, o exequente vai apresentar um cálculo, tá? E a Fazenda Pública, ó, ela será intimada para pagar? Não. Vai ser intimada para, no prazo de 30 dias, impugnar. Ela não é intimada para pagar, ela é intimada para impugnar. Por quê? Muitas vezes a pessoa apresenta o cálculo com juros, com correção monetária, de forma equivocada, né? E a Fazenda Pública vai poder impugnar. A mesma coisa o 910. Tá? Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para pagar? Não, para embargar em 30 dias, ou seja, também questionar o excesso de cálculo, etc. Outras matérias de defesa que a gente vai ter uma aula só para defesa do executado e a gente vai estudar lá na frente. E aí, pessoal, essa é a primeira regrinha. Por esse motivo, não cabe esta multa aqui, ó, do artigo 534. Do artigo 523, desculpa. Por quê? Na execução que é contra um particular, contra uma empresa, contra uma pessoa física, se não pagar em 15 dias, ó, vou ter 10% de multa e 10% de honorários. Mas contra a Fazenda Pública não tem isso, porque ela não tem que pagar. Ela não tem que pagar, ela tem que apresentar a sua defesa. E é só com trânsito em julgado desta defesa que vai ser possível iniciar o pagamento, que pode ser de duas formas, que a gente já vai ver, precatório ou requisição de pequeno valor, 60 salários mínimos para a União, até 60 salários mínimos para a União, até 40 salários mínimos para o Estado e até 30 salários mínimos para o município. João Nery. Bom, segunda regrinha, pessoal. Peraí, tem gente querendo entrar. Segunda regrinha aqui é a seguinte. Segunda regra é que, no caso da execução contra a Fazenda Pública, só se admite execução definitiva. Ou seja, meus amigos, não existe execução provisória contra a Fazenda Pública. Porque o pagamento, vocês vão ver aqui comigo, inclusive vamos trazer o caso do Bolsonaro, o pagamento se dá com a inclusão daquela condenação no orçamento público do Estado, do município ou da União, na lei orçamentária. Então é uma coisa muito séria. Não existe execução contra a Fazenda Pública calcada em incerteza. Então, se a execução é de título extrajudicial ou judicial, mas de quantia certa contra a Fazenda Pública, somente com trânsito em julgado. É por isso que está no artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal de 88. Então, vamos lá. Constituição Federal de 88. Vou colocar aqui. Vamos lá.
Constituição Federal de 88, artigo 100, parágrafo 5º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público verba necessária para pagar suas dívidas de sentenças transitadas em julgado. Tá? De sentenças transitadas em julgado. Ou seja, não existe pagamento da Fazenda Pública de execução provisória. Não posso incluir no orçamento execução provisória. Tá? E aí, gente, só cuidado com uma coisa. Como funciona essa questão do trânsito em julgado? Vamos analisar com calma. Na execução de título judicial, eu vou exigir o trânsito em julgado da sentença que condenou a Fazenda Pública. Ou seja, já passou por todas as instâncias, todos os recursos foram esgotados. Ou a Fazenda Pública não recorreu em algum momento, eu vou ter o trânsito em julgado. Mas, e aí? A Fazenda Pública ainda pode impugnar. Então, eu preciso esperar a impugnação da Fazenda Pública. E ela sendo rejeitada, tá? Ou não sendo apresentada, aí sim a gente vai partir para o pagamento. E na execução contra a Fazenda Pública de título extrajudicial? Aqui é diferente. Aqui, quando eu inicio a ação de execução de título extrajudicial, a Fazenda Pública é citada para apresentar uma defesa de embargo. Só que essa defesa, chamada de embargo, ela é feita numa outra ação, que tramita por dependência a execução. A gente vai estudar isso no final do semestre, mas eu estou só trazendo essa informação para vocês. E, portanto, se exige o trânsito em julgado daquela ação, né, que é a ação de embargos da execução, que pode chegar até o STF. Isso vai ficar mais claro no final do semestre. E aí é por isso que a regrinha 3 diz o seguinte: não impugnada a execução, no caso da execução de título judicial, ou rejeitada as suas alegações, aí sim eu vou poder passar para o pagamento. O pagamento pode se dar por precatório ou por requisição de pequeno valor. Requisição de pequeno valor é um pagamento que em 60 dias o dinheiro está na conta do exequente. Em 60 dias está na sua conta. E aqui, gente, requisição de pequeno valor realmente 60 dias está cumprido. Então, o problema do Brasil não é pagamento de pequeno valor. O que é pequeno valor? 60 salários mínimos para a União, 40 salários mínimos para o Estado ou até 30 salários mínimos se for município. Então, se for pequeno valor, você vai receber o juiz, rejeitando a impugnação, ela não tendo sido apresentada, o juiz vai mandar pagar em 2 meses num banco oficial, né, Banpará ou Caixa Econômica, mais próxima, na residência mais próxima do exequente. Tá? Agora, se o valor for acima de 60 salários mínimos, ou acima de 40 salários mínimos para o Estado, ou acima de 30 salários mínimos para o município, o pagamento obrigatoriamente vai se dar por precatório. Que agora eu vou explicar para vocês o que é o precatório. Tá? Peraí que tem gente querendo entrar aqui. E agora eu vou explicar para vocês o que é o precatório. Porque o precatório aparece bem aqui, quando a impugnação é rejeitada ou não é apresentada, e o valor não é de pequeno valor. E o precatório também aparece no artigo 910, quando trata da execução de título extrajudicial. A gente vai ver a execução de título extrajudicial, também a mesma coisa, não apresentado embargos ou eles sendo rejeitados. Vamos ver aqui, ó. A mesma coisa, vai ter requisição de pequeno valor precatório. Então vamos lá para o artigo 910. Não opostos os embargos ou transitado em julgada decisão que rejeitar, expediciar precatório ou requisição de pequeno valor. Mesma coisa. Agora vamos entender o que é o precatório. Tá? Vamos entender aqui
pequeno valor, Juliana, para a União é até 60 salários mínimos, é pequeno valor, então não vai passar por precatório, 60 dias você recebe. E eu sou advogado de muitas ações contra o município, Estado e União. Realmente, se for até 60 salários mínimos contra a União, até 40 salários mínimos contra o Estado e até 30 contra o município, em 60 dias está na sua conta o dinheiro. É tipo um caixa que o Estado e a União tem para esses pagamentos rotineiros. E aí vai ser pago, fique tranquilo. O problema é quando o valor é mais alto que isso. Mais de 60 para a União, mais de 40 salários mínimos para o Estado, ou mais de 30 salários mínimos para o município. E aí vem o pagamento por precatório. O que é o precatório, gente? É muito simples. O valor, tá? O valor, ele é acima desses padrões, o que vai acontecer? Transitou em julgado, a defesa foi apresentada pela Fazenda Pública, a defesa foi rejeitada, etc. O juiz lá da execução, aquele juiz de primeiro grau, aquele juiz da vara de Fazenda Pública, ele vai mandar, tá, para o presidente do tribunal, ou seja, se for um juiz trabalhista, para o presidente do TRT, se for um juiz federal, para o presidente do TRF, se for um juiz estadual, para o presidente do Tribunal de Justiça Estadual, ele vai mandar para o presidente do tribunal que, olha, transitou em julgado, a defesa foi rejeitada, e o presidente do tribunal é que vai entrar em contato com o chefe do executivo. Presidente da República, se for uma dívida com a União, governador do estado, se for uma dívida com o estado, e prefeito, se for dívida do município. O presidente do estado, do tribunal, é que vai expedir um precatório, que é um documento da justiça que consta o nome das partes, o número do processo, as decisões todas que foram proferidas, a data do trânsito em julgado, etc. É um documento que a justiça fornece e manda para o chefe do executivo dizendo: este processo foi encerrado. E, de acordo com este processo, você, município, você, Estado, você, União, tem que pagar para este cidadão o valor X. E aí o município, o Estado e a União vão ter que incluir este valor, o precatório, que está no precatório, na lei orçamentária. Eles são obrigados, sob pena de crime de desobediência, a incluir este valor que transitou em julgado e tudo na lei orçamentária. Como vocês sabem, a lei orçamentária ela é aprovada no início do ano, ela é apresentada pelo chefe do executivo e aprovada pelo legislativo. E nela tem os valores de condenações, um capítulo lá de despesa de pessoal, um capítulo lá de compra de não sei o quê, e tem um capítulo lá sobre o precatório. E eu trouxe a lei orçamentária do Bolsonaro, de 2020, que ele apresentou no Congresso e foi aprovado. E lá tem um capítulo, nessa lei orçamentária apresentada pelo Bolsonaro, só com a previsão para pagar os precatórios. Tá? Então, o precatório é um documento feito pelo presidente do tribunal, encaminhado ao chefe do executivo, onde consta um valor que o governo tem que pagar para aquele cidadão e que obrigatoriamente deve incluir na lei orçamentária. Tá? Então, eu trouxe aqui, primeiro ponto, a página 694 do livro do Fred Didier, e depois dessa página 694 do livro do Didier, a gente vai ver a lei orçamentária do Bolsonaro, só para exemplificar como isso acontece um pouco na prática. Vamos ver aqui. Beleza. Então, primeiro ponto, página 694 do livro do Fred Didier. 694. Aqui, ó. Aqui. Então, ele fala dos limites, né, de 40 salários mínimos para o Estado, 30 salários mínimos para município, etc, etc. E ele diz assim: se o valor da execução ultrapassar o limite, deverá o pagamento ser pelo regime do precatório, a não ser que a parte renuncie ao crédito excedente para que possa optar pelo saldo sem o precatório. Então, o que acontece na prática? A pessoa tem lá 80 mil para receber da União, de salário atrasado, etc.
Aí, o que ele faz? Ele aceita receber 60 mil. E abre mão do restante, tá? Renuncia. Renúncia, ou seja, eu não tenho mais o direito àquilo. Ou eu tenho uma indenização, como eu vi um rapaz que tinha para receber 40 mil reais do município. Ele abriu mão dos 10 mil e recebeu os 30 mil por requisição de pequeno valor. Mas você tem que renunciar expressamente. E eu trouxe aqui para vocês também a lei orçamentária do Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Então, olha só. Lei orçamentária anual. Tá? Estabelece o orçamento da União, no caso tem a lei orçamentária da União, tem do Estado e do município. Ou seja, ele estima, é uma lei que estima as receitas e as despesas. E aí, a proposta é do Executivo e o Congresso Nacional avalia. Tá? E aí vem, lei orçamentária para 2020. Tá? Que foi publicada no dia 20 de janeiro de 2020. Quem aqui já foi síndico de condomínio? Alguém aqui já foi síndico de condomínio? Tem uma coisa parecida, que se faz, né, no final do ano, uma projeção de receita e despesa para o ano seguinte. O elevador, da piscina, dos funcionários, também do dinheiro que vai entrar, de débitos que vão ser pagos. Então, eu já acompanhei isso de perto como advogado, né, de condomínio e tudo. Então, é uma projeção de receita e de despesa. E aqui tem o texto da lei, tem os anexos. E uma das partes aqui da lei, tem um dos anexos dessa lei orçamentária é exatamente a parte das condenações que a União teve. E o Bolsonaro é obrigado a incluir. Né? Ele recebeu lá do TRT, do TJ, olha aqui, do TRF, precatórios. Tá? E aí tem uma dotação orçamentária para cada um desses processos, do TRF, do TRT, do STJ, do TJ do Pará, do TJ do Amazonas, do TJ do Piauí. Ou seja, o que são esses precatórios? Né? É o presidente do TRF, o presidente do TRT, o presidente do STJ, o presidente do TJ do Distrito Federal, transitou em julgado, o juiz lá da execução mandou para o presidente encaminha para o chefe do executivo e ele apresenta para o legislativo a proposta orçamentária. Então vamos ver aqui TRF1. Desapropriação, olha o valor, 799 mil, precatório. É mais do que 60 salários mínimos. Olha esse aqui, 324 milhões. Dá uma dó no coração, né? Mas a pessoa tem direito. Mas é o nosso dinheiro que vai pagar, gente. É o dinheiro que a gente paga lá, suado de imposto de renda e outros tributos, né? Que a União vai lá e vai ter que pagar 324 milhões para uma pessoa. Tá? Olha aí, direito processual, reforma agrária, desapropriação, 752 mil. Sucumbência. Sucumbência, então, é o direito do advogado, né? 177 mil. Esse aqui é o número do precatório. Olha só, gente, para onde vai nosso dinheiro também? 1 milhão e pouco, 1 milhão e pouco, Desapropriação por interesse social para a reforma agrária. Ou seja, a União desapropriou, fez a reforma agrária e tem que indenizar aquele fazendeiro, aquela pessoa. 1 milhão brinca de pira aqui, né? 5 milhões, 3 milhões. Não, isso é outra coisa, Roberto. A gente vai tratar desse assunto. É outro departamento. A patologia desse sistema é uma situação que a gente vai tratar depois. 13 milhões, etc. Aí você pode pegar, gente, qualquer tribunal, tem até TRT, verbas trabalhistas. Fundação, Universidade Federal do Piauí, um professor aí não recebeu, digamos, de forma retroativa o reajuste. Olha aí, transitou em julgado, 84 mil. E aí você vai, TJ do Acre, aposentadoria por invalidez, 222 mil, com certeza retroativo, que a pessoa tinha direito desde o momento que está inválida, retroage. Honorários, 22 mil.
Pode pegar qualquer um, tem até do Pará aqui, ó. Paraíba. Olha aqui, 21 milhões. Goiás. Olha aí. Auxílio doença, aposentadoria por invalidez. Enfim, essa é a lei orçamentária do Bolsonaro, tá bom? Vou me interromper aqui. Agora nós vamos para a quarta regrinha. Quarta regra, tá? A quarta regra é uma regra que vai tocar um ponto nessa questão do Roberto. Eu não sei se ele mandou essa mensagem só para mim ou para vocês também. Que ele fala que tem precatório que demora 20 anos para ser julgado. A gente vai tratar disso. Então, olha só. A quarta regra é a seguinte. E para entender essa quarta regra, eu vou ter que fazer um desenho aqui para vocês. Olha só. Vou fazer um desenho aqui para vocês. É assim, gente. Os precatórios apresentados. Esse aqui é o marco temporal, tá? Vou botar aqui, ó. Esse aqui é o nosso marco temporal. Espera aí, que tá horrível isso aqui. Vou colocar bem no meio. Tá? Mesmo assim não ficou no meio. Tudo bem. O marco temporal do precatório é uma data específica chamada 1º de julho. Tá? 1º de julho. O 1º de julho é essa linha aqui. O que acontece? Todos os precatórios apresentados até 1º de julho, tá? O presidente do tribunal, do TRT, do TJ, do TRF vai encaminhar o precatório para o prefeito, para o governador, para o presidente, né? Todos os precatórios, isso no plano teórico, tá? O que acontece na prática a gente vai falar depois, mas num plano teórico e legislativo, todos os precatórios apresentados até 1º de julho deverão ser pagos até o final do exercício financeiro subsequente. Deverão ser pagos até o final do exercício financeiro subsequente. Na prática, o que é isso? Eu sou um presidente do Tribunal de Justiça e eu mandei aqui o precatório, vamos colocar para o Helder Barbalho, eu mandei o precatório aqui em maio. Maio de 2017. Tá? Na prática, qual é o exercício financeiro seguinte? 2018. E qual é o final do exercício financeiro seguinte? Dezembro de 2018. Então, na prática, todos os precatórios aqui, maio, abril, junho, janeiro, fevereiro de 2017, ou seja, antes de 1º de julho, vão ser pagos até quando, gente? Vão ser pagos até o final do exercício financeiro do ano seguinte. Ou seja, não é o final de 2017, é até o final de 2018. Tá? E é exatamente isso que aparece aqui, ó, na Constituição Federal, no artigo 100, parágrafo 5º diz: é obrigatória a inclusão no orçamento de verba necessária a pagar seus débitos, sentença transitada e julgada, de precatórios apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício financeiro seguinte, quando os valores serão o quê? Atualizados monetariamente. Assim, por exemplo, precatório inscrito até 1º de julho de 2017 deverá pagar o quê? Até 31 de dezembro de 2018. Mas se eu apresento depois do 1º de julho, vamos imaginar, eu apresento em agosto, em setembro de 2017, eu vou receber até 31 de dezembro de 2019. Porque se eu apresento depois de julho de 2017, eu já estou apresentando até julho de 2018. Então, o governo vai ter até dezembro de 2019 para pagar. Tá? Quinta regra. É uma regra de prioridade. Como vocês devem ter percebido, a prática é um pouco diferente da teoria. Então, na prática, o dinheiro, o prefeito, o governador, o presidente não colocam todos os precatórios. Eles vão colocando numa ordem cronológica de apresentação. Então, pessoas que estão esperando há mais tempo devem ter prioridade. Só que,
Existem aqueles que passam na frente dos outros, que têm 3 prioridades legais, ou seja, se a minha dívida se inclui, na verdade, tem 2 prioridades legais, a terceira não é prioridade. Eu vou conseguir passar na frente dos outros. Então, a primeira prioridade é débito alimentar, que o titular desse débito alimentar é uma pessoa idosa ou uma pessoa com uma doença grave, assim definida em lei, tem uma lei que diz quais são as doenças graves, ou com deficiência. Então, a pessoa, além de ser uma pessoa com deficiência, além de ter uma doença grave, além de ser idosa, ou doença grave, ou pessoa com deficiência, o débito é alimentar. Ela passa na frente de todo mundo. Só que, cuidado, ela passa na frente de todo mundo só no valor de 3 vezes o do pequeno valor. Então, ela vai ter prioridade na frente de todos até 3 vezes o pequeno valor. Então, eu sou um servidor público e aí aposentadoria por invalidez eu tenho 500 mil para receber da União. Servidor público federal e tal. Eu vou receber na frente dos outros só 3 vezes o do pequeno valor. 60, 60 e 60. Ou seja, 180 mil. O que excede 180 mil eu vou receber por precatório normal por ordem cronológica. Tá? Em segundo lugar, vem os débitos alimentares em geral. Então, honorários que um advogado tem para receber de sucumbência, débitos alimentares, como salários atrasados, etc., que não seja pessoa com doença grave, idoso ou pessoa com deficiência. E, por último, vem os não alimentares. E essa regrinha está bem explicada na Constituição e também no livro do Didier, na página 685. Então, vamos lá na página 685 do Didier. Aqui. Esse aqui é do Araquém de Assis. Esse aqui é o do Didier, página 685. Ele diz assim, ó. Há, então, em primeiro lugar, os créditos alimentares de idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, até o limite equivalente ao triplo do pequeno valor. Em segundo lugar, devem ser pagos os demais créditos alimentares. E, por fim, os não alimentares. Tá? E aí, gente, é nesse ponto que eu chamo a atenção para vocês. Se for descumprida a ordem de prioridade ou for descumprida a ordem cronológica, passarem na frente, tem se admitido sequestro de verba pública. É quase uma penhora, tá? Eu trouxe aqui para vocês, ó. Tem 2 situações que se admite sequestro de verba pública já chancelada pelo STF. A rigidez do princípio da impenhorabilidade cede excepcionalmente na hipótese de sequestro. Quando é que cabe o sequestro? Quando houver preterição de preferência do credor da fazenda pública. Tal medida é excepcional. Tá? E também tem se admitido sequestro, né, o bloqueio, para custear tratamento na compra de medicamento ou tratamento médico para proteção da vida. A própria ministra, acho que Rosa Weber, aqui neste caso, ó, STF, ó, Rosa Weber, em 2017, ó, determinou sequestro de verba pública em razão da quebra da ordem cronológica de pagamento de precatório. Tá? O sequestro de verba pública em razão da não inclusão no orçamento é o caso dos autos. Então, mas isso é uma coisa excepcional e quer que seja bem sincero, gente. Entra com ação para sequestrar a verba pública. Raríssimos casos vão lá, um juiz vai ter peito e coragem para fazer isso. Tá? E a última regra, para a gente fazer o nosso Kahoot, é a regra do seguinte. Vamos imaginar que eu tenha R$1 milhão para receber. R$1 milhão para receber do Estado ou da União, tanto faz. Tá? E, obviamente, eu não vou renunciar. Eu quero receber R$1 milhão, vou ter que receber por precatório. E aí, o meu débito, o meu precatório é apresentado em maio de 2020. Vamos colocar que o meu precatório é apresentado agora, esse mês, maio de 2020. Precatório de R$1 milhão para o Helder Barbago. E aí, por conta de todas essas prioridades, por conta de toda a debilidade do orçamento público, etc., o meu precatório só é pago daqui a 10 anos, que é o que acontece na prática. Meu precatório lá de R$1 milhão,
que deveria ser pago, porque foi apresentado até 1º de julho de 2020, deveria ser pago até dezembro de 2021. Vai ser pago em dezembro de 2029, ou 2030. Tá? E aí, esse 1 milhão vai ter correção monetária? Vai ter multa? Vai ter juros? É isso que a gente precisa estabelecer aqui. Vou até interromper o compartilhamento. Olha só, gente, muito cuidado com isso. Vamos imaginar, eu apresentei um precatório de R$1 milhão, o presidente do tribunal apresentou esse precatório de R$1 milhão para o governador Helder Barbalho. Aqui. O governador Helder Barbalho. Tá? E ele deveria me pagar até dezembro de 2021. Se ele me paga em dezembro de 2021, tem correção monetária? A resposta, sim. Mesmo que ele cumpra no prazo tudo bonitinho, esse R$1 milhão era R$1 milhão em maio de 2020. Em dezembro de 2021, tem que ter a correção monetária. Mas e se ele me paga em dezembro de 2021? Tem multa e juros? Resposta, não. Porque não atrasou. Ele cumpriu o que está na Constituição. Então, se ele me pagar até dezembro de 2021, só tem correção monetária. Não tem juros nem multa, gente. Porque ele cumpriu exatamente o que diz a lei. Mas, se ele me paga em dezembro de 2030, eu tenho, durante todo esse período, correção. Mas juros e multa, eu só vou ter a partir do momento que o poder público ficar inadimplente, que é a partir de dezembro de 2021. Tá? É exatamente isso que o Fred Dier coloca e explica aqui. O valor a ser pago deve ser corrigido. É o que está no artigo 100 da Constituição. A atualização não tem juros. Não há incidência de juros nesse período. Os juros só incidem a partir do momento do atraso. Ou seja, decorrido o exercício financeiro seguinte e não tendo sido pago. Ou seja, a partir de janeiro do ano seguinte, já vai iniciar o cômputo de juros. É o que diz a página 689 do Didier. Então, vamos lá para a página 689 do Fred Didier. Aí já incide os honorários, né, também, né? Não escutei, Augusto. Já incide a multa do honorário também, de 10%. Oh, desculpa, Augusto. Perdão, não incide multa, tá? É atualização monetária e juros. Após o caso. Mas não tem multa, é só juros. Desculpa, não é multa. Perdão, gente, eu falei multa aqui, eu estava no lapso. É só juros. Juros e correção monetária. Não tem multa aqui, gente. Não existe multa. Multa é só na obrigação de fazer e não fazer e entrega de coisa. Aqui não vai ter multa. E existe a multa na execução de quantia certa contra um particular, que é a multa dos 10%. Mas aqui não tem isso, tá, gente? Então, olha só, página 689. Os juros moratórios somente incidem a partir do atraso. Ou seja, decorrido o exercício financeiro e não tendo sido pago a partir de janeiro do ano seguinte é que deverá iniciar o cômputo de juros. Assim, tomemos o seguinte exemplo. Um precatório que tenha sido inscrito até 1º de julho de 2016 deverá ser efetuado o pagamento até 31 de dezembro de 2017, respeitada a ordem cronológica e também as preferências legais. Sendo o pagamento realizado até 31 de dezembro, não há juros, porque não houve o quê? Inadimplemento. Passado, contudo, 31 de dezembro de 2017, sem que tenha havido pagamento, haverão de incidir juros a partir de janeiro de 2018 até a data que ocorreu o pagamento. Tá? E, às vezes, é necessário um precatório complementar. O poder público é safadinho, né? Ele paga lá só um valor principal corrigido e aí você vai ter que se lascar lá pedindo um precatório complementar só de juros. Enfim, retratos de um país como o nosso. Tá? Tudo bem, gente? E a última regra, que seria a 7ª, não existe mais. Ela foi extinta por força de uma ação direta de inconstitucionalidade
que seria a regra número 7, não existe mais nas duas ações diretas de inconstitucionalidade, 4357 e 4425. Essa sétima regra não existe mais, que era a possibilidade. O índice de correção é o índice padrão do CNJ, não sei de cabeça. Que é a possibilidade de... existia no passado, não existe mais. E na hora que o poder público fosse pagar a sua dívida, ele poderia abater a dívida que você tem. Então, o Estado ia te pagar lá 1 milhão, mas você tem dívida de IPVA, ele poderia abater essa dívida. Ou a União vai te pagar 100 milhões, mas você tem uma dívida de 50 milhões, e ela poderia abater essa dívida. Hoje, isso não é mais permitido. Então, feito isso, gente, nós vamos agora para o nosso Kahoot. Diga. Quando é menor valor, seria uma justiça especial? Não. É o próprio juiz que requisita o pequeno valor. E aí é pagamento de rotina. Em 60 dias está na sua conta. Não tem nada de... É o procedimento especial da Fazenda Pública, mas é perante o mesmo juiz da execução. Não é juizado especial. Tá? Eu vou passar esse slide para a Leila. E aí, para finalizar, nós vamos fazer o nosso Kahoot. Agora a gente vai saber quem de fato está na aula, né? Porque tem aqui 50. Mas aí muita gente só liga e vai embora, né? Tomar banho, vai fazer tudo. A chamada eu vou fazer com base no Kahoot. Que é realmente quem está na aula. Ou quem justificar no bate-papo que não vai poder entrar no Kahoot.
Podemos, pessoal? Ok, pessoal, quem não conseguir entrar, já vi a justificativa, já está registrado e pelo menos acompanhe aí as questões, tá bom? Já está anotado, está justificado, sem problema. Vamos começar então, galera. Pessoal, o gabarito está errado. O gabarito está errado. Inscrito até 1º de julho de 2017, deve ser pago até dezembro de 2018. Que tá aparecendo 10, professor. Acho que foi por isso que o pessoal confundiu. Não, eu que errei o gabarito. Pois é, porque eu marquei 2018 aqui no vermelhinho, aí Isso. apareceu incorreto. Aí eu, pronto, tô doida. Pois é, gente. E aí, a gente continua assim mesmo? Ou começa de novo? O que vocês acham? É só um treino, né, pessoal? É, só um treino. Começa de novo, professor, vai. Continua. Melhor continuar? Continua, professor. Bora continuar. Vamos Continua, continuar. professor. Continua, professor. Pode Continuar. continuar. Vamos tarefa. Isso. Então, bora. Bora. É que a Alessandra é competitiva mesmo. Falso, né, pessoal? O procedimento de execução contra a fazenda pública, ele só é especial se for para pagar a quantia, porque os bens públicos são impenhoráveis. Se for obrigação de fazer, de entrega de coisa, é um procedimento idêntico que é contra qualquer particular. Então, falso. Verdadeiro, pessoal. Justamente por isso, no procedimento, a fazenda pública ela é intimada ou citada para apresentar defesa. E só após apreciar essa defesa é que é possível expedir o precatório.
Verdadeiro. Com adicional, com adicional. Percebo que o Kahoot não me permite escrever questões extensas. Tinha uma continuidade aí, dizia assim, uma ou até 3 pressões anteriores à execução, e as que vencerem no curso do processo também admitem, no processo de execução, admite a prisão. Verdadeiro. Empresa pública, em geral, como Caixa Econômica Federal, várias outras, Petrobras, Sociedade de Economia Mista, empresa pública, são penhoráveis. Mas os dos Correios, específico, o STF e uma lei de 69, recepcionada pela Constituição, proíbe a penhora da empresa dos Correios, tá? Empresa pública dos Correios, específico. Verdadeiro. Vimos Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Paraná, admitindo tornozeleira eletrônica ao invés da prisão, substituindo, tá? Pelo princípio da menor onerosidade, da dignidade humana e também pela própria impossibilidade de alguns casos de cumprir, né? Porque não tem onde colocar esses presos, porque eles não podem ficar juntos com os presos comuns. Perfeito, é uma opção, né, gente? É uma opção, não é obrigatório, não. Verdadeiro, ela não pode ser intimada ou citada para pagar sua pena de penhora. Ela sempre é intimada ou citada para apresentar defesa. E só rejeitando a sua defesa, ou ela não sendo apresentada, né, é que é determinada a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, conforme for o caso. Falso.
nosso, né? O precatório de pessoa idosa e de débito alimentar, ele tem prioridade, mas só prioridade de até 3 vezes o valor do pequeno valor. Tá? Então, sei lá, eu sou uma pessoa idosa e tenho para receber R$1 milhão. Eu não vou passar na frente de todo mundo com R$1 milhão. Vou passar na frente de todo mundo, por exemplo, se o débito for contra o Estado, 3 vezes 40 salários mínimos. Ou se contra a União, 3 vezes 60 salários mínimos. O resto eu vou receber normal, para ordem cronológica, sem qualquer prioridade. Parabéns, pessoal. Quem são essas pessoas? Ju, LSF e DA. Quem são, gente? Leila Santos Ferreira, Lena LSF. Lena ou Leila? Leila. Ah, é a Leila? Sim, sou eu. Beleza. E DA? Eu acho que é a Dani, professor. Não tenho Parabéns. certeza. É a Dani. E Ju é a Juliana Bico. Parabéns, galera. Obrigada, prof. Quem é a Daniela? Não lembro de quem é a Daniela. A Dani sempre está junto comigo e com a Brenda, uma branquinha ruivinha. Tá. Gente, obrigado aí pela participação de todos. O vídeo vai estar aí no YouTube daqui a uns 2 dias, por aí. E o slide estarei passando para a Leila. Grande abraço, pessoal. Se cuidem dos familiares e fiquem em casa, tá bom? Grande abraço, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa Obrigada. noite, professor. Obrigada. Uma boa semana para o senhor. Igualmente, para vocês também, gente. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite, Augusto.